Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aí é nós de novo nessa sexta-feira. Hoje é sexta, tá, gente? Que eu tô gravando agora, nesse momento, 19 horas e 11 minutinhos, ou seja, quentinho aí da noite pro 6, tá bom? Turma, no vídeo de hoje, eu vi que vocês estão gostando, né, de eu ler aqui as minhas lembranças, e eu acabei não colocando nos outros vídeos, porque acabou acontecendo outras coisas, mas hoje o vídeo vai ser basicamente sobre isso daqui, tá bom? E aí, não sei se vocês lembram, mas nós paramos na parte aonde, como que fala? Eu tinha falado, lembra que eu escrevi historinhas? Olha lá, nesse mesmo ano, comecei a escrever uma história chamada Vingança Fatal. Essa história era bem interessante. Estão lembrados, gente? E aí depois eu falei assim que tinha 300 páginas, e aí não foi publicada, beleza. Aí o que acontece? Olha só. Meu primo ia ficar comigo, o nome dele é Vanderlei, ele ia quase todos os dias brincar comigo. Completei 15 anos em 1992. Chegou o dia da mudança, porque, como que fala? Nós moramos numa casa, eu acho que eu comentei com vocês, não sei se eu comentei, eu acho que eu comentei no dia que nós trocamos o carro, que nós moramos numa rua onde eu gostava bastante, que tinha bastante criança. Depois nós fomos morar numa outra casa na mesma rua, isso em 1992. E aí depois a casa era bonita, grande, eu tinha um quarto também, tinha duas casas nessa mesma rua que nós moramos, e a segunda casa era mais bonita. E aí o que acontece? Olha lá, chegou o dia da mudança, íamos morar na mesma rua, só que mais pra baixo, assim, na mesma rua, assim, sabe? Deixa eu ver assim. E a casa, mesmo sendo de aluguel, era melhor, mais bonita. E foi nela que, como que meu irmão tinha ido, nessa época eu tinha vindo pra cá, né, pra São Paulo. E aí depois ele voltou em dezembro pra lá de novo. E foi em 23 e 25 de dezembro que gravei um programinha no meu quarto. Eu e o Vanderlei, meu primo. O nome do programa não podia ser outro. Show AW Quarto do Terror. Não tenho mais, tá, gente? Na verdade, aqui no canal, eu acho que também não tem mais. É uma pena. Eu não tenho mais. Teve, acho que em 2013, por aí, 2014. Comecei em 2013, ou foi 2014. Eu ainda consegui recuperar algumas imagens, porque foi gravado em VHS. E aí, eu nunca passei pra DVD, e aí acabou embolorando a fita. E eu perdi, sabe, gente? Infelizmente, daí eu joguei fora. Mas eu tinha separado alguns trechos e tinha reagido, sabe? Aonde tem essas imagens, se eu não me engano, tem algumas imagens, no Facebook. Bom, mas enfim, gente, nós gravamos com um primo nosso, né, que morava aqui em São Paulo. Ele foi passear lá, né, pra visitar a família, e ele tinha uma câmera daquelas antigonas, sabe, assim? E aí nós gravamos no dia 23 e dia 25 de dezembro de 92. Programinha, bobinho, fazer de conta que a gente era apresentador de televisão, sabe? Era muito legal. Foi muito legal, guardo até hoje de recordação. Nessa época aqui, eu gravei, olha, eu escrevi isso aqui dia 3/3 de 99, não sei se vai dar pra ver. Eu ainda tinha a fita VHS, ela não tava tão danificada, né? Porque de 92 para 99 até que não tem tanto, tem bastante tempo, mas não tem tanto assim. Agora 2022, né, gente? Então vamos lá, já tinha começado a escrever uma outra história de 300 páginas, estava na metade. Vanderlei e eu nos divertíamos muito. E junto conosco, Fabiana. Era muito legal. Em janeiro de 1993, Vanderlei e eu... Ai, meu Deus, nós fomos assaltados, de verdade. Num parque de diversão, foi um susto... Mas foi divertido. Como assim, gente? É que Vanderlei, o meu primo e eu, nós fomos para um parquinho que tinha todo ano lá em Arapiraca, sempre no começo do ano, se eu não me engano. E ele tomava, assim, o centro da cidade inteiro, sabe? As praças, assim. E era bem legal. E aí, uma vez, nós fomos de tarde, e quando chegou lá, tinha uns meninos, sabe? Que acabou cercando a gente. Sabe aquele brinquedo samba? Eu não sei se é esse o nome, aquele que fica... É um círculo, aí o pessoal fica tudo sentado em volta, ele fica girando e assim, ele fica pum, 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 sabe? E eu lembro que quando a gente tava subindo... Aliás, eu tava comprando o ingresso, e aí os meninos abordaram ele assim, aí eu acho que perguntou se tinha dinheiro, alguma coisa. Depois ele falou, olha,
eu falei que não tinha agora. Só que daí os meninos viram a gente comprando os ingressos e fomos pro brinquedo. Aí depois eles ficaram do lado onde o povo descia, esperando a gente. Eu falei, meu Deus, Vanderlei, por que você fez isso? Era pra falar que a gente não tinha, mas eu tava comprando. Olha, gente, foi um perrengue. E aí depois eu lembro que... Aí eu cheguei a dar, né? Não tinha muito, obviamente. Daí eu dei, ainda guardei um pouco. E depois eles ainda seguiram a gente. Olha, gente, assim, naquela época, como eu gostava de filmes de terror... Depois de um tempo, a gente ria, sabe, da situação, mas foi bem assustador, assim. Ai, cadê? Em fevereiro, fiz um bolinho surpresa pra ele, de aniversário. Foi legal, ele se emocionou e no carnaval, o carnaval foi inesquecível. Vanderlei e eu começamos a tacar barro, porque o meu quintal era de terra, né? Um no outro, era tipo uma brincadeira de barro. Um tacava no outro, por fim ficamos completamente imundos, tomamos banho e fomos brincar de outra coisa. Gente, eu já tinha 15 anos. Aí eu só pensava nisso, brincar. E aí, olha aqui, ó. Neste período de 92, aconteceram, finalzinho, né, de 92, aconteceram 2 fatos marcantes da minha vida. O fim do show da Xuxa e a morte da Daniela Pérez, né, da atriz Daniela Pérez. Tanto é que tá aqui anotado, gente, olha. Aí eu falei aqui, olha, comecei a estudar a 7ª série neste ano, de 93. No Dia das Mães, participei de 2 peças no Clube dos Professores. Foi muito legal, pois o meu antigo sonho de ser ator já estava se realizando. O salão era enorme, tinha várias mesas, muitas famílias reunidas. Tinha alguns professores, algumas professoras, que eram minhas professoras, né? Deste ano, inclusive a professora Rosinha, que tinha aproximadamente naquela época, talvez uns 50 e poucos anos, e junto com ela estava o esposo dela. Olha, eu tinha colocado aqui que ele tinha uns 20 e poucos, eu tinha essa diferença mesmo, ele era bem mais jovem, mas estava tudo certo, né, gente? Terminada as peças, que nós fizemos algumas, comecei a dançar no salão, valsa, era só na brincadeira com a turma de teatro. E aí depois a professora Rosinha foi lá, me chamou para conhecer a família, o esposo dela, tudo certinho. Parei de dançar e fui. Chegando lá, conheci, mas não só ele, mas também todos que estavam sentados em volta da mesa, tudo bem. Voltei a dançar. Logo depois fui tirar foto. Uma delas tirei com a minha mãe, minha ex-professora. Se eu não me engano, eu devo ter essa foto no Instagram. De educação artística. Tomei banho num chuveiro grande, eu e meus amigos, de roupa e tudo. Foi muito legal. Minha mãe e eu já voltávamos para casa quando, na rua em que morávamos, cruzamos com meu pai, que estava saindo de casa de mala e tudo. Meus pais não estavam vivendo bem, eram brigas em cima de brigas quase todos os dias. Já não aguentava mais. Meu pai resolveu morar na casa dos pais dele. Minha mãe, meu irmão e eu ficamos morando sozinhos. Nessa época, nós não morávamos mais nessa casa bonita. A gente já tinha mudado. A gente mudou em 93. Eu só não vou saber exatamente o mês. Mas eu acredito que por volta ali de março, abril, por aí, sabe, gente? Aí nós fomos morar na última casa que nós moramos lá, que era uma casa bem miudinha, mas que... Apesar de tudo isso, né, ou seja, da família não tá legal, já tava ali, né, para acontecer a separação, mesmo assim, eu fui feliz ali naquela casa, sabe? Independente de qualquer coisa. Deixa eu ver como que é. Olha lá, por um lado era bom, pois não tinha brigas, de outro lado era um vazio muito grande. Aí aqui, olha, chegou o dia do meu aniversário de 93. Eu estava completando 16 anos. Meu pai ainda estava na casa da minha avó. De vez em quando eu via ele, mas todos os dias ele levava pão. Não sei se era todos os dias, tá, gente? Mas eu sei que ele levava pão lá em casa. De manhã, quando eu acordava, já estava com o pão em cima da mesa. Meu irmão trabalhava com ele, minha mãe tinha começado a trabalhar num hotel de camareira. A vida estava diferente. Eu sentia que tinha que ajudar. Pois bem, eu limpava a casa, fazia comida. E eu lembro que nessa época faltava muita água, sabe, gente? Quem é de Arapiraca, se estiver assistindo, vai confirmar.
nessa época de 90, comecinho da década de 90, faltava muita água. Só uma casa, a primeira casa que nós moramos lá em Arapiraca, que tinha poço e tinha bomba, sabe? Aquela bomba de poço, assim. E ali enchia a água, a caixa, e a gente consumia daquela água ali. Então, o tempo que nós moramos nessa casa, que tinha um poço, a gente não ficava sem água. Nem tinha água instalada na casa, só para você ter uma ideia. Só que nas outras casas tinha o encanamento, tudo, mas não tinha água, faltava água. Então a água chegava, sei lá, de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. E às vezes chegava só durante a noite, então você tinha que encher, tinha cisterna. Nessa última casa tinha uma cisterna bem grande, lá no quintal. E nos outros dias a gente lavava roupa, lavava a louça com bacia, tomava banho com balde. E era assim que a gente fazia. Chuveiro, só tava lá de enfeite, entendeu? Ai, olha lá. Fiz o meu bolo quando eu fui completar 16 anos. Eu tinha parado de estudar naquele metade de ano, assim, eu tinha parado de estudar porque eu queria vir embora pra cá. E aí eu acabei, sabe, aí tinha acontecido um episódio que eu nem contei aqui, que tinha uns meninos que eu estudava à noite, né, a 7ª série, e eu não sei porquê, eu acho que tinha faltado um professor, e então a gente não podia ficar na sala de aula, né, eles falavam que a gente tinha que ficar na biblioteca. E aí eu tava na biblioteca com outros alunos também da minha sala, quando de repente, acho que 2 rapazinhos que eu não conhecia, mas com certeza estudavam em outra sala, em outra série, eles ficaram na porta, assim, e eles começaram a fazer, sabe, gestos, assim, desse jeito, e olhando pra mim. E eu tava bem de frente e os outros não estavam vendo. E aí tinha uma professora que tava lá. Aí eu cheguei e falei assim, aquilo tava me incomodando, daí eu cheguei e falei assim, olha, professora, tem como pedir pra eles pararem porque eles estão me incomodando? Aí ela foi, observou e pediu pra eles se retirarem. Naquele momento, eles fizeram um gesto como se fosse me pegar lá fora, sabe? E aquilo me deixou apavorado. Não aconteceu nada. Eu não morava tão longe, mas também não morava tão perto de casa. E aí, não tinha ninguém, gente, não tinha absolutamente ninguém, assim, que estudasse comigo ou próximo, que morasse próximo de onde eu morava. Então eu tinha que ir um trecho sozinho. E eu comecei a ficar com medo e eu não falei nada pra minha mãe, sabe, que tinha acontecido isso. E eu tinha muito medo de tudo, né? E aí, por essa razão, eu queria vir embora pra cá e eu queria sair da escola. Olha só pra você ver, tá vendo, gente? Quando às vezes acontece... Eu acho que culpa minha também, né? Porque eu poderia ter falado pra minha mãe. Mas aí o que acontece? Eu teve um episódio, depois que eu saí da escola, que daí eu nunca mais tinha visto esse menino, eu fui com a minha mãe e um amigo, na época, buscar a minha mãe. Que minha mãe trabalhava durante o dia e saía, sei lá, às 7 horas da noite. Antes do aniversário, tá, gente? E eu lembro que nós fomos... minha mãe... Esse hotel ficava bem no centro da cidade. E eu lembro que nós fomos... E a gente tem uma rua lá que ela como que eu posso falar, meu Deus? Ela desce, né? A gente morava em cima. Você desce e depois sobe de novo. Esqueci o nome da rua. É uma rua bem principal lá, assim. E aí, quando a gente tava indo, eu avistei os 2 meninos do outro lado da rua. Só que eu achei que eles não fossem nem me reconhecer mais, porque eu já tinha saído da escola, não tava nem vestido com roupa de escola, nada. Eu só sei que eles me abordaram, tanto eu quanto esse meu amigo, e ele falou assim, você tá lembrado do que você fez? Quase que eu fui expulso da escola por causa de você. Aí eu falei, não, por causa de mim não. E ele me segurou assim, sabe, gente? Um segurou esse meu amigo e outro me segurou. E aí ele tava tipo com... Sabe aquele negócio que você põe na mão, que eu não sei o nome, suco inglês, sei lá. E ele falou assim, sabe o que eu tô com vontade de fazer? De tacar isso na sua cara. E eu olhava aquilo, ninguém, gente, absolutamente ninguém parou pra poder ajudar. E ele pedia pra eu ficar quieto. E assim, numa rua movimentada, sabe? E já tava escurecendo, já tava escuro, né? Porque minha mãe saía às 7 horas. E eu lembro que... E eu fiquei paralisado, assim, sabe? Eu só falava, nossa, eu não fiz nada pra você, você que tava fazendo. Ele ficou, a boca, que não sei o quê. Aí eu lembro que o outro falava, larga ele, deixa ele embora. Só que eles não imaginavam que eu tava indo encontrar com a minha mãe.
E aí ele foi e me deu um empurrão, assim, sabe? Me empurrou e ainda me deu um, tipo, não foi um chute, mas me empurrou assim com a perna. E ele falou, corre. Aí eu fui com esse meu amigo, a gente começou a correr, 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 correr. Aí eu fui subir o morrinho, quando esse meu amigo olhou pra trás, eles estavam correndo atrás da gente. Então, gente, sério, eu lembro que eu nem olhei pra trás. E falei, corre pro esse meu amigo. E eu corri, gente, ainda faltavam acho que uns 2 quarteirões pra chegar no hotel. Gente, mas eu corri tanto, tanto, tanto. Eu até tirei o chinelo assim pra eu correr, porque senão com o chinelo eu não ia conseguir correr. E corri, 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 corri. Eu só sei que eu cheguei, não sei como, lá no hotel, mas eu cheguei tão ofegante, eu não tava conseguindo mais enxergar nada. E eu tinha bronquite forte naquela época, eu acho que começou a me dar uma falta de ar, e começou a escurecer minha vista. Eu acho que, primeiro, medo, segundo, porque eu corri sem parar. E aí o pessoal já me conhecia, né? A recepcionista, tudo. Aí eu falei, quero minha mãe, quero minha mãe. Aí minha mãe tava lá, acho que lá pra cima, né? Que é um prédio, não sei se ainda é hotel. E eu sei que fica numa praça central lá, assim, perto do Bradesco. E, se eu não me engano, são 6 andares, 7 andares, eu não vou lembrar. E aí eu lembro que a mulher me deu uma água, aí me colocou sentado assim numa cadeira, aí chegou o meu amigo, eu falei, ai, graças a Deus ele tá bem, eu já tava começando a ficar menos ofegante, e quando minha mãe chegou, minha mãe ficou branca, pálida assim, sabe, sem entender o que tinha acontecido. Daí eu contei tudo, minha mãe não via a hora de dar o horário dela pra poder sair, porque ela falou assim, olha, vocês vão na frente. Eu falei, não mãe, pelo amor de Deus. Ela falou, vocês vão na frente... E aí vocês vão passar na mesma calçada onde aconteceu. E se eles estiverem lá, vocês me avisem quem que é. E eu morrendo de medo. Eu lembro que quando a gente desceu, assim, eu falava, ai meu Deus do céu, eu quero ir embora daqui. Porque eu tava confiante na minha mãe, mas eu não confiava neles, né? E aí eu lembro que quando a gente desceu o morrinho de volta pra passar na mesma rua, aí nós passamos em frente de uma clínica que tinha um orelhão. E esse meu amigo falou, apontou. Eles estavam de costa pra rua e o que tinha pego o trem lá na mão, tava falando no telefone lá no orelhão. Eu só sei, gente, que minha mãe pegou a bolsa dela, colocou assim por detrás dela. E aí só fez isso, gente. Pegou o fone da mão dele, tacou no gancho, sabe lá Deus com quem ele tava falando. E aí, primeiro me bateu assim no ombro dele. Aí depois tirou o negócio, colocou lá no fone. Aí virou pra ele e falou assim, agora vai lá e bate no meu filho. Aí ele ficou assim, olhando sem entender. Eu falei, que isso, que isso? Aí ele falou assim, vai lá e bate no meu filho. Você não é homem pra querer bater? Então vai lá e agora bate no meu filho. Ah! Aí minha mãe falou assim, agora aproveita e tira aí esse negócio que você tem aí na sua bolsa, que no caso era o soco inglês. Tira aí esse negócio que tem aí na sua bolsa e faz aqui, ó, faz aqui na minha cara o que você falou que ia fazer na cara dele. Gente, o menino não abria a boca pra absolutamente nada. Eu tinha 16. O menino, acho que foi antes de eu completar 16, eu tinha quase 16, 15 anos. Eu acho que esse menino deveria ter uns 17 anos, 18 anos, por aí. Não mais que isso. E aí eu lembro que ele começou a falar, não, que a minha mãe falou, cala a boca. Aí ela falou assim, olha, meu filho vai passar nessa rua que é pública quantas vezes ele quiser. Minha mama tá aí, ela tá assistindo, ela confirma. Meu filho vai passar aqui nessa rua, pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, quantas vezes ele quiser. Se caso meu filho tropeçar nessa rua e machucar o dedo, a culpa vai ser sua. Mesmo que não seja, a culpa vai ser sua. Porque eu tô saindo aqui agora e tô indo fazer boletim de ocorrência. Você tá me ouvindo? Tipo, olha bem. Gente, sério, eu fiquei paralisado só olhando. Mas naquilo que minha mãe tava fazendo aquilo lá, né, assim, de afrontar eles, mais, né, o outro nem tanto, era mais um. Ao mesmo tempo tava me dando um alívio, sabe, um alívio assim, como se tô livre disso. Eu só sei que depois desse episódio, eu nunca mais me atrevi a passar nessa rua sozinho, porque eu não confiava. Mas também nunca mais aconteceu nada. E aí, bora aqui pro aniversário. Fiz o meu bolo, eu tinha parado de estudar e mesmo assim chamei os principais amigos para comer um bolo. Arrumei a casa, fiz um bolo enorme, lindo, enfeitei a mesa.
e fiquei esperando junto com a Fabiana. As horas passaram e ninguém tinha chegado. Fui ficando triste. Às 9 da noite, chega minha mãe. Meu aniversário caiu numa segunda-feira. Mas meus amigos estavam em férias. Não entendi o motivo deles não terem ido. Tudo bem. Peguei o bolo, carreguei a tábua com bolo em cima, que era um bolo grande, que não era pequeno, e levei para o quarto, na cama da minha mãe. Coloquei em cima da cama e comemoramos só nós três. Fabiana, minha mãe e eu. Sem meu pai, nem meu irmão. Fui dormir chateado. Dia seguinte, a minha mágoa já tinha passado. Mas estava triste ainda, né, gente? O dia foi normal, mas quando chegou a noite, estava sozinho quando meu irmão, minha mãe, ainda estava no trabalho. Eram mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu estava no banheiro quando ouvi umas vozes no corredor. Muitas vozes entrando. Quando eu saio do banheiro, me deparo com os meus amigos com outro bolo. Um bolo de chocolate e alguns presentes também e muita animação. E eu fiquei sabendo que eles tinham combinado de pregar essa peça, assim, sabe, gente? De, tipo, me enganar, achar que eles tinham esquecido, mas eu fiquei chateado. Olha lá, quiseram me pregar uma peça surpresa e conseguiram, pois esperei na segunda e na terça que aconteceu. E não na terça, né? Logo depois, minha mãe chegou. Dançamos, comemos, enfim, foi legal. Meu irmão estava, no dia seguinte, meu pai me deu feliz aniversário. Ou seja, estava feliz. Na mesma semana, meu pai voltou para casa. Parece que as coisas estavam voltando a ser o que era antes. E aconteceu uma coisa bem legal nesse ano, bem no finalzinho, acho que foi em novembro, deixa eu ver aqui. O grupo de teatro em que eu participava apresentava-se em vários lugares. Até na televisão nós fizemos uma participaçãozinha pequenininha, que era tipo um festival de talentos lá de Arapiraca. E eu acabei me inscrevendo. E aí eu fiz com uma prima minha. Pequena participação, assim, sabe? E o último, como que é? E o último o trabalho foi no dia 29 de outubro deste mesmo ano, de 93. Gravamos um filminho de título Jovens em Perigo. Foi um filme de terror, foi legal. Deixa eu ver aqui. O Natal e o Ano Novo não foram lá essas coisas. Janeiro de 94... estava percebendo que os meus pais iam se separar de vez. Mas agora de verdade mesmo. Minha mãe decidiu voltar para São Paulo, no município em que ela nasceu e onde fui criado. Aí eu até coloquei aqui, olha, nada mais que Jacareí. Eu não tinha mais forças de lutar para que essa separação não se realizasse. Porque assim, gente, nenhum filho quer que os pais se separem. Né? Por pior que seja a situação, lógico que o filho não quer que o pai e a mãe se separem. A gente não quer ter esse título assim de você é filho de pais separados. Não, só a criança e o adolescente sabe. Já tem outros que eu conheço que falavam assim, eu queria tanto que meus pais se separassem, eu acho tão divertido. É porque não sabe, né, gente? Assim, não entende a realidade. Mas eu lembro que eu ainda fazia de tudo, assim, sabe? Quando acontecia brigas, depois eu conversava com a minha mãe. Com meu pai, eu acho que eu não conversava muito sobre isso, não. Pra falar bem a verdade, sabe? E aí falou assim, aí eu escrevi. A vida foi muito mais forte. Minha mãe vendeu os móveis. Isso em fevereiro, tá, gente? Finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Minha mãe vendeu os móveis e em 9 de fevereiro eu fui comprar as passagens. A viagem estava marcada para as 16 horas. O dia foi corrido. E às 15 chegou a carroça de burro. Sabe aquelas carroças com burro que carrega? Então, para carregar as malas e algumas caixas somente. Me despedi da minha cachorrinha. A gente tinha a Paloma. A Paloma, a gente ficou com ela desde o começo, assim. O comecinho mesmo, quando a gente saiu... a gente ainda morava na casa dos meus avós, quando a gente foi morar em Arapiraca. A gente tinha 2 cachorrinhas, era pequenês. Só que daí o que acontece? Aliás, uma cachorrinha. E quando eu fiquei muito doente, assim que a gente saiu da casa dos meus avós e eles compraram a casa, isso lá em 87, a cachorrinha já estava grandinha e ela, acho que entre sai da família, tudo, ela acabou fugindo e a gente não conseguiu achar.
Eu fiquei muito triste, aí minha mãe foi e conseguiu novamente a irmãzinha dela, quando nasceu de novo, que no caso era a Paloma e a Pamela. A Pamela morreu. Inclusive eu tenho foto dela no meu Instagram também, ela já estava grandinha, e depois minha mãe ainda conseguiu mais uma outra, a Tancinha. Mas enfim, vamos lá. Me despedi da minha cachorra, que criávamos há 6 anos, o nome dela era Paloma. E aí acabou ficando com meu pai, ela, né? Não foi fácil, pois vivi 6 anos da minha vida lá, tinha me acostumado, fiz muitos amigos, os meus pais estavam se separando. Eu ia com a minha mãe, era a minha família que se destruía. Não tinha outro jeito, a não ser aceitar e aprender a viver outra vida. Na rodoviária, algumas pessoas foram se despedir da gente. Incluídos estavam a Fabiana e o Vanderlei. A Fabiana, minha amiga, né, que eu estudava com ela, e o Vanderlei, meu primo. Meu primo e minha amiga. E algumas crianças da rua que eu morei lá, que já estavam bem crescidas, né? Agradeceram a minha amizade e eu fiz o mesmo. Minha mãe chorava, olhava para os lados, porque obviamente eu ficava observando minha mãe. Olhava para os lados como se esperasse alguém. Nem o meu irmão foi se despedir da gente. Me despedi do meu pai de manhã, quando eu fui até a obra em que ele estava trabalhando no centro da cidade. Foi triste para mim, e com certeza para ele também deve ter sido, não sei. Guardamos nossa bagagem no ônibus. O motorista avisa que em 3 minutos o ônibus ia partir. Foi aí que o meu coração partiu, pois lembrei da minha passagem em Arapiraca. 6 longos anos e muitas histórias vividas que se resumia em apenas 3 minutos. Nem mais, nem menos. Lágrimas sobre o meu rosto começaram a escorrer. E vi no olhar dos meus amigos a dor da separação. Mas a vida é assim. Temos que aprender a compreendê-la. Dentro do ônibus, através da janela, pude observar o valor que tinha aquele lugar para mim. Na minha cabeça veio como flashes, lembranças desde o primeiro minuto em que cheguei nessa cidade. No início não gostava, mas passei a amá-la e tive que abandonar tudo. Mais uma vez, né, gente? O ônibus deu a partida e o tchau daqueles amigos doíam dentro de mim. Mas tinha que ser forte, pois minha mãe chorava muito. E tinha que transmitir forças. Consegui, embora meu coração estivesse esmagado de dor e de saudade. Eu lembro disso assim, sabe? E eu lembro exatamente, olha só pra você ver quantos anos que isso já aconteceu. Né? Isso foi em 94. Tem 28 anos isso, né? Mas, enfim. Aí eu falava pra minha mãe dentro do ônibus, eu falei assim, olha, temos que ser fortes. São Paulo nos espera, vamos conseguir. A Regina, minha primeira amiga, vou encontrá-la depois de 6 anos. Você vai ver seus pais, amigos, irmãos. Aquilo foi nos confortando. A viagem seguiu tranquila. Chegamos no dia 11 de fevereiro. Saímos no dia 9, chegamos no dia 11 de fevereiro. Chegando na rodoviária de São Paulo, terminal do Tietê, pegamos um outro ônibus para Jacareí, que era o nosso objetivo. 1994. Ano muito difícil. E aí eu vou deixar, gente, aqui, olha, para poder continuar no próximo vídeo, tá? Porque esse aqui já tá mega longo. Então, mas eu acho que só quem já mudou de cidade, quem já mudou, e querendo ou não, era como se a gente não tinha escolha, sabe? Não tinha que ser daquele jeito. Eu não digo pior, mas na época, hoje eu vejo como tudo foi um aprendizado, sabe, gente? Mas naquela época, pra mim, foi muito, mas muito difícil. Em todos os sentidos, depois que a gente chegou aqui. E aí eu conto pra vocês no próximo vídeo que eu gravar, tá bom, gente? Foi bem difícil mesmo. Bom, mas enfim, desculpa aí a emoção, mas não tem como eu não lembrar disso e não me emocionar, ainda mais dividindo aqui com vocês.
Deixa o like se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho e compartilhe, se possível, aqui em algum momento também na vida de vocês, que vocês tiveram que largar tudo, ir para uma outra cidade, talvez, quem sabe até país. Compartilhe com a gente, tá bom? E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!